boas-vindas, né? De saber como passaram de férias, um primeiro bate-papo normal para saber como foram. Conversamos alguma coisa sobre a condução dos trabalhos daqui para diante. Papo bom, tranquilo, todo mundo se apresentou no horário direitinho. Foi ótimo. Lomba Rodrigo, boa tarde. Aqui atrás, tudo bem? A gente já viu até nas redes sociais do Marlos Moreno, né, ele dizendo que estava vindo para cá, colocou lá o vermelho e o preto. A gente queria saber, tem alguma atualização? Ele já fez os exames? O que vocês podem falar sobre isso? O Marlos está chegando no Brasil hoje à noite e deve se apresentar amanhã aqui no Ninho, fazer os exames. E eu queria de vocês, assim, esse vai ser o primeiro anúncio, né, oficial de um jogador para a temporada. Com os jogadores que já saíram e tendo apenas essa confirmação, se vocês fizessem um balanço do elenco, se ele entra mais forte, mais fraco, ou se está semelhante em nível de forças com o do ano passado? Foi? Bom, primeiro só complementando, a título de informação que o Lomba já confirmou, o Marlos chega hoje, toda a negociação com o Manchester já está concretizada. Se passar nos exames, normal, a gente depois oficializa, como é de praxe, né? Mas somente depois de tudo sacramentado. Se nós procuramos manter a base do elenco, é porque a gente acredita nele, né? A gente sabe que com ajustes, principalmente aqueles jogadores que chegaram no meio do ano com uma capacidade de iniciar o ano fazendo uma pré-temporada, a expectativa é que eles realmente tenham uma performance melhor, né? E não é por conta de que talvez nas próximas horas anunciamos aí o primeiro reforço, que a gente não segue no mercado, a gente vem trabalhando desde o dia seguinte ao término da Sul-Americana, com as nossas reuniões de planejamento. Agora, quando você tem um elenco que, no nosso entendimento, tem bom nível, é natural que essa curva de contratações ela venha a decrescer, né, com o passar do tempo. O nível, muitas vezes, de você ficar modificando o elenco também baixa. Essa é a nossa filosofia. Vamos trazer ou procurar trazer jogadores que realmente a gente entenda que venham agregar qualidade e não quantidade. A gente está muito bem servido. Com o passar dos anos, a gente também vê um abastecimento muito melhor e maior das divisões de base, o que nos dá essa tranquilidade. E o Flamengo vai no mercado, como eu disse, buscando aquilo que entende agregar a qualidade, e é dessa forma que a gente vai seguir, e talvez tenhamos depois, mais para frente, mais novidades. Boa tarde, Rodrigo Lomba. Aproveitando que você falou da base, Rodrigo, e a pergunta é para os dois, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o aproveitamento dos meninos que estavam disputando a Copinha e que chegam para ajudar nesse primeiro momento. É uma coisa provisória, e como é que está sendo a relação desses meninos, né, que estão tendo essa oportunidade agora? Bom, como o Rodrigo já disse, a base vem prestando belo serviço aos profissionais, né? A turma subindo, pedindo passagem, tendo boas atuações. E por conta de um calendário bastante apertado, né? Nós temos Copa do Mundo, então o calendário ficou ainda um pouco mais apertado, até mesmo pela nossa participação até o dia 13, né? Na final da Sul-Americana. Tivemos que dar férias, a turma se apresentando hoje. Então a gente lança a mão dos meninos da base, que estavam na Copinha, para encorpar esse time para a gente estrear no Carioca. Pontualmente, mas vamos dar sequência com eles, e de acordo com a possibilidade de aproveitamento do elenco profissional, a gente vai planejando, vai vendo de que maneira eles permanecem ou retornam para as categorias de base. Perfeito. Queria saber também qual é a situação daqueles atletas que vinham de lesão no ano passado. A gente viu o Berrio chegando aqui, Diego Alves, o Ederson chegou a falar um pouquinho da última vez, né? Queria saber da situação desses três atletas. E encaixando mais uma pergunta da minha parte, a gente vê nas redes sociais que muitos dos atletas procuraram manter o condicionamento físico, fazendo atividades durante as férias, né? E até se orgulhando disso, de estarem fazendo isso. É cada vez mais uma necessidade isso, porque a gente vê cada vez mais os atletas fazendo isso. É uma forma de se diferenciar do grupo. Como é que vocês veem isso? Bom, Débora, é o seguinte, quando a gente fala aqui que muitas das vezes existe um julgamento
simplista, às vezes, né, em relação ao resultado apenas de campo. O que nos faz muitas vezes vir aqui enaltecer o elenco que nós temos são justamente as atitudes dessa forma, né? Porque não é apenas eles terem treinado nas férias, mas se você for observar aí, o Flamengo se apresentou com todos os seus atletas. Eu não tive uma ligação sequer de qualquer um deles solicitando adiamento, justificando algum tipo de problema pessoal a respeito de ganhar 2 dias mais. Inclusive, estamos nos apresentando oficialmente hoje, no dia 13, por uma questão da legislação, de ter que dar férias ininterruptas de 30 dias. E estamos nos apresentando num sábado. Isso é meio que inusitado, né? Um retorno de temporada. E estão todos aí. Inclusive, espero que os lesionados em parte de recuperação, como é o caso do Berril, e o caso do Ederson também se apresentou já, né, num estágio avançado de recuperação. O Diego vai passar ali pelos exames, mas por aquilo que a gente já conversou, ele muito provavelmente em breve ele já esteja apto a fazer os trabalhos normais. E isso muito nos orgulha, nos dá esperança e expectativa, porque esses atletas gostam de estar aqui no Flamengo, se sentem em casa, e isso para nós é motivo de uma esperança boa em relação ao ano. Boa tarde. Desses atletas que se reapresentaram hoje, a lista, né, completa de atletas, algum deles tem chance ainda de sair do clube, está em negociação para isso, ou não? Todos que se reapresentaram hoje farão parte do elenco para 2018? Bom, em princípio, os atletas que se apresentam vão ficar com a gente, mas se aparecer alguma oportunidade de negociação que seja boa para o atleta, boa para o Flamengo, a gente vai estudar e podemos fazer negociações, sim. Todos os jogadores que nós acabamos negociando antes da apresentação, porque surgiram bons negócios para o Flamengo, ou então que tenham sido interessantes para os atletas. Óbvio que, até complementando a pergunta da Débora, com o passar do tempo, que esses atletas que se apresentam hoje já estiverem em uma melhor condição física, é natural que você acabe depurando melhor o elenco e que com isso você disponibilize no mercado outros. Mas obviamente que nós aqui nunca vamos falar nem nome, nem posição de atleta que está conosco, tem contrato com o clube, e as coisas não são simples, como muitos imaginam, de que o clube não quer contar com ele, simplesmente isso. Você pode ter certeza que a gente atua aqui com muita responsabilidade, até para que não se crie aí um passivo importante, como a gente viu num passado não muito distante. A gente trabalha com responsabilidade e sabe que um contrato confeccionado é um contrato a ser cumprido. Então nós temos que ter cuidado, até mesmo nessa realocação de mais alguns atletas. Nós vamos trabalhar isso com muito carinho e com muito respeito aos nossos atletas sempre. Rodrigo, boa tarde, Lomba. Você falou que o Flamengo continua no mercado em busca de novos reforços, e o Wagner Love e o Wallace são jogadores que interessam ao Flamengo, mas que têm conseguido a liberação com seus times, que eles têm contrato, enfim. Queria saber da parte do Flamengo, quão otimistas vocês estão para a chegada desses 2 jogadores, enfim, queria que você falasse sobre os 2. Vai lá. Bom, são 2 jogadores realmente bastante qualificados, interessam ao Flamengo, mas por enquanto ainda não há nada de concreto que a gente possa anunciar. Mas reforço que são 2 jogadores bem interessantes que caso a gente consiga evoluir, interessa aí ao Flamengo, sim. Mais uma questão aqui. Com relação a metas, no planejamento de vocês, o que foi estipulado como meta para o clube em termos de resultados para essa temporada? Vai lá. Bom, eu acho que o Flamengo tem um elenco muito qualificado. Ano passado já chegamos em 3 finais de campeonato, ganhamos uma, por detalhe, não conseguimos ganhar todas. E um time como esse, a nossa expectativa é sempre de entrar em todas as competições para ganhar. Lógico que é uma previsão muito otimista, mas a gente tem a expectativa de ganhar título nacional e internacional, porque esse vai ser sempre o objetivo do Flamengo. Boa tarde, Rodrigo, Lomba. Vocês têm um grupo que começa hoje trabalho, mas na quarta já tem Carioca. Enfim, para esse grupo, vocês têm um prazo de
pré-temporada para que eles estejam aptos a partidas? Tem um clássico já muito em breve. Isso seria uma meta, um prazo ou não? Depende do adversário. Então, o que está definido é que no dia 17 é esse pessoal que vem dia 4, mais até alguns atletas que no decorrer da Copinha possam complementar, no mínimo, o banco de reservas. A ideia para esses aqui que se apresentaram hoje já comecem a entrar no próximo final de semana, no domingo do dia 21, aqueles que se apresentarem em melhor condições físicas e clínicas, né? Para isso que eles estão fazendo os exames, porque como mesmo todos admitimos aqui, o atleta realmente profissional e o atleta do Flamengo cada vez menos se apresenta mal, né? Então a gente tem muita confiança de que muitos deles aí vão se apresentar em boas condições, e o Paulo, no decorrer da semana, juntamente com o Tanuri e todo o pessoal que ele lidera, ter as informações necessárias e a garantia necessária que eles já possam atuar, alguns deles, né, possam atuar ou estarem à disposição no dia 21. A ideia é essa. Para quarta-feira nenhum, mas para o dia 21 alguns. Boa tarde, Rodrigo. Ricardo. O Flamengo se representou hoje, ainda não anunciou nenhum reforço, está perto de anunciar. Tem uma Libertadores que começa mais ou menos em um mês, um pouco mais. O quanto atrapalha ainda não ter o elenco 100% fechado, ou ainda com peças para sair, para chegar perto dessa Libertadores. E também sobre o Maracanã, o Globo mostrou ontem que o estádio não deve estar pronto para receber o Flamengo na estreia. Quais são os planos alternativos? Vamos dividir então, você fala do Maracanã e eu falo... Bom, primeiro que eu não vejo dessa forma. Se o Flamengo se apresentou aí, diferentemente de alguns outros clubes, é porque o Flamengo, com o passar dos anos, vem se reforçando, né? O que a gente tem que mudar um pouquinho é essa ideia de que cada início de temporada você tem que ter 10 aqui. Você pode ter certeza, se isso acontecer, alguma coisa logo no passado ali, não muito distante, não aconteceu como planejado, né? E a gente vem se reforçando ao longo do tempo. A nossa busca daqueles poucos reforços, ela é justamente para elevar a nossa qualidade que a gente acredita que ter, né? As saídas, se vocês forem observar, não foram poucas, né? Elas foram muitas. Tudo isso definido aqui com a comissão técnica, seja ela anterior ou atual, com a diretoria. Se você vê, talvez seja um ou dois a mais que talvez sejam realocados, mas no nosso momento. Em menos de praticamente um mês, nós conseguimos aí, eu acho que, definir bem o elenco. Os nossos alvos estão muito bem definidos, aqueles que saíram também. E por tudo isso eu não vejo que o Flamengo esteja atrasado, não. Pelo contrário, o que nos atrasa, o que nos prejudica um pouco, talvez tenha sido ser eficiente, né, nas competições, ter chegado tão além, né, ter disputado uma final no meio do mês de dezembro, o que impossibilita talvez de na estreia do estadual estarmos com o nosso elenco aí todo, ou considerado o elenco principal para jogar. Mas não tem problema nenhum. Nós aqui nos planejamos, nos adaptamos, e se realmente esses reforços, os nomes, os quais a gente busca, tivermos êxito na negociação, eles estarão aqui em breve. Caso contrário, o nosso elenco é bastante forte o suficiente para não precisar fazer essas mexidas a cada janela. É isso. Só complementando o que o Rodrigo falou, e já falávamos sobre isso no ano passado, o elenco do Flamengo é um elenco bastante qualificado, e a gente conversava que mesmo que se não chegasse nenhum jogador, o elenco já seria o suficiente, muito provavelmente teria uma performance melhor. Os jogadores desde o início com a gente, fazendo a pré-temporada, condições melhores, né? Então, eu acho que o Flamengo se apresenta já muito bem, e justamente por isso, se vier mais alguma contratação, serão contratações pontuais e de jogadores bastante qualificados também para somar esse elenco. E justamente por ser jogadores desse nível, que eventualmente são negociações um pouco mais complexas e que, se porventura der certo, a gente vai agregar. Em relação ao Maracanã, como o nosso presidente já falou, não fomos comunicados oficialmente de nada, então, em princípio, não há muito o que falar sobre isso. Por enquanto, a gente conta com essa possibilidade de jogar no Maracanã. Mais uma questão, senhor?
Bom dia. Não, boa tarde, aliás. Uma pergunta para vocês, com a venda do Mancoejo, até a própria multa do Rueda, imagino que deu um certo fôlego para... São poucas contratações de compra, né, pelo tudo que a gente vem conversando, etc. Mas o Pablo, o zagueiro, é um jogador que vocês teriam que comprar, né? Até onde eu sei, não um empréstimo. E essa venda dá mais fôlego para o Flamengo negociar? O que vocês esperam sobre isso? Isso é uma pergunta. A outra é, o Carpegiani seria o coordenador técnico, vai ser o treinador. E como é que fica o papel do Moser? Ele continua como gerente, ou ele ocupa o espaço que seria do Carpegiani? De que maneira isso vai ser conduzido também dentro? Eu vou começar respondendo a segunda, você responde a primeira. Bom, o Carpegiani é o nosso treinador, né? Isso tem que ficar muito claro. Ele é o técnico do Flamengo para a temporada de 2018. Né? Então ele chega, assume o lugar do antigo treinador e vai comandar a equipe. Em relação ao Moser, o Moser continua no elenco fazendo a mesma coisa que ele fazia no passado. Então, em termos de planejamento, nada mudou, apenas as trocas do treinador. E as mudanças que fizemos na comissão técnica, né, na última coletiva aqui, a gente já passou para vocês. E se não citamos nenhuma outra, é porque nada muda nesses outros que não foram citados. Em relação a essa questão financeira, né, até para quem entenda, nós tínhamos já na virada do ano, dentro do planejamento, até na nossa meta orçamentária, de fazermos vendas, entendeu, Zardo? Então, assim, tudo que está ocorrendo foi planejado lá antes e eram metas que nós tínhamos que atingir. Não significa nenhum tipo de, digamos, de plus em relação à questão financeira, ou que isso é uma sobra, ou que é uma capacidade maior de investimento. Está muito claro, quando o orçamento foi divulgado, do que nós temos que atingir, tanto de vendas, e o que temos que desonerar para podermos trazer. Isso já foi tornado público antes. Não dá nenhum tipo de tranquilidade a mais. A gente sempre vai tentar a melhor negociação possível para o Flamengo e seguindo rigorosamente a determinação do clube nesse sentido. E o Pablo. Bom jogador, né? É bom. Negociação mais fria, mais quente? Não dá para falar, né? Dá para falar que trata-se de um bom jogador, foi campeão brasileiro, tem contrato com o clube. A gente não costuma falar a respeito disso, porque tem a expectativa e ela vem junto à frustração, né? Então é melhor a gente tratar com a mesma cautela, compreendo, né, até o trabalho de vocês, a função de vocês, que é realmente essa. Mas compreendam a nossa também. A gente já viu muita coisa aí que prestes a ser anunciada e retroceder, e a gente é que tem que explicar depois. Então, é uma forma, um método da gente trabalhar para ter um pouquinho de cautela, só isso. Vocês falaram agora há pouco do Carpegiani, e aí eu queria saber como é que foi o primeiro contato do técnico com o elenco, o que ele falou com os atletas dele. Um contato muito bom, treinador campeão do mundo, né? Com muito prestígio no clube, se apresentou aos atletas, conversamos, falou da programação deles, da maneira que ele pretende trabalhar, elogiou o elenco, né? Acho que foi uma apresentação muito boa, todos gostaram. Mais alguém? Fechamos. Tá bem? Ok? Então, obrigado aí a vocês, gente. viu? Obrigado, gente.